Ninguém te contou isso quando você decidiu que ia seguir a Deus, mas eu estou aqui para te contar que viver com Ele é muito mais difícil do que viver sem Ele. Parece muito esquisito, né? Contraditório, mas eu tenho uma explicação muito justa para isso e vocês vão me entender. Fica aqui. Oi, eu sou a Clá, sou cantora, empreendedora e estudante de design de moda. E eu decidi fazer uma jornada de 60 dias para melhorar a minha vida, para transformar tudo aquilo que eu precisava transformar, colocar todos aqueles hábitos que eu precisava implementar e realmente melhorar. E com isso, a minha espiritualidade não seria diferente, né? Estou melhorando cada vez mais, estou me sentindo cada vez mais próxima de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você sentiu que Deus está falando com você, eu espero que Ele esteja me usando para falar com você agora nesse momento. Deixe seu like, deixe um comentário aqui também para eu saber se esse vídeo tá fazendo sentido para você. Se não tá, eu espero que sim. E é isso, vamos de fato para o assunto a ser tratado aqui hoje. Com isso veio essa questão, né, da dificuldade que é estar com Deus. Não é suposto ser difícil. Porém, muita gente no início desse vídeo pode ter me achado uma louca por ter falado que é difícil viver com Deus. Mas eu vou explicar aqui o motivo e vocês vão entender o porquê que eu disse isso. Não foi em vão, ok? O que que acontece? Viver com Deus exige renúncia. E é uma renúncia que ela é diária. Não é tipo, eu vou renunciar de fazer isso aqui agora e amanhã eu vou fazer. Não é isso, uma renúncia. Renúncia é renunciar todo dia àquilo que te arrasta para o pecado. Então é acabar com esse conforto, porque assim, gente, estar com Deus é confortável porque Ele te dá paz. Mas não é para ser um conforto que você tipo, fica no quarto o dia inteiro fazendo altas nadas e etc. Não é esse tipo de conforto. Você precisa abrir mão de um conforto, porque às vezes estar com Deus é desconfortável. E não no sentido ruim, mas no sentido de que eu sempre falo aqui no canal sobre a questão de dar o primeiro passo, sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é desconfortável. Sair do pecado também é desconfortável. Não seria diferente. Sair do pecado, por mais que não pareça, é muito difícil e é desconfortável. Porque você tem que abrir mão de uma coisa que, provavelmente, se você está cometendo algum pecado, é algo que você gosta. E também precisamos falar sobre a morte do ego. O que isso significa? Nós somos muitas vezes muito egocêntricos. Nós nos colocamos no centro e achamos que damos conta de absolutamente tudo. Queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, etc. Enfim, muitas vezes não dá certo, né? O que acontece aqui é você abrir mão desse seu ego, colocar Deus no centro, colocar as suas coisas nas mãos dele e deixar com que ele faça por você. Isso não quer dizer que você também não tem que dar um passo, não quer dizer que você não tem que se preparar. Você precisa se preparar, você precisa, né, fazer as coisas, continuar vivendo e entender que você pode confiar nele. E, na verdade, você não só pode, como você deve confiar nele, porque é através dele que as coisas realmente acontecem. E como eu estava dizendo, viver com Deus é sobre isso, né, sobre abrir mão de várias coisas, enquanto viver sem Deus é viver meio que por impulso. Você faz o que dá na telha, sabe? E aí, por isso que é muito mais fácil viver sem ele, porque você vai fazer as coisas que te dão na telha sem ter peso na consciência do que você tá falando, tá fazendo, ou está falando também, enfim. O que acontece é que quando você decide viver com Deus, é como se ele estivesse te chamando para uma mudança. E sempre quando Deus te chama para uma mudança, você pode ter certeza que é para uma mudança incrível. Ele não falha, gente. E quando você vive sem ele, você basicamente tá nutrindo o seu desejo. O que eu quero fazer? Você se coloca no centro, entende? Como se você vivesse apenas pelo desejo da sua carne, né? O que a gente sempre fala mesmo. E aqui é muito importante a gente entender que a renúncia, ela nunca é uma perda. Ela é uma transformação. Então aqui a gente vai falar de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E sobre negar a si mesmo, muitas pessoas podem entender isso como uma questão de se anular, sobre uma questão de esquecer quem você é, a sua essência e tudo mais, e que na verdade Deus não tá te pedindo isso. Deus só quer que você entenda que você precisa abdicar de certas coisas que não te levam ao caminho dele e, de fato, focar no caminho dele. Ele tá com o caminho preparado pra você. Mas aí você fica tipo, ai, não quero abrir mão das coisas, não quero renunciar a nada e tudo mais. Então isso é com você, é uma decisão sua que você vai tomar porque Deus dá esse livre arbítrio. Essa questão de você se negar é sobre você negar a sua conduta que te leva a fazer o mal, é sobre você negar todo aquele desejo da sua carne, entendeu? Não é sobre você se anular diante dele. Ele não quer que você se anule, ele quer que você seja você, mas ele quer que você ande no caminho dele, porque, obviamente, o caminho dele é muito melhor do que qualquer coisa que a gente acha que é bom. E quando ele diz sobre tomar a cruz e caminhar com ela diariamente, é sobre escolher o que é certo, mesmo quando a dor pode ser insuportável, sabe? E aqui vamos falar sobre outra passagem da Bíblia, que é Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu acho essa passagem bem bonita, porque ela diz exatamente sobre essa questão da renúncia. Quando você renuncia a algo, você abre mão de certas coisas. E quando você abre mão dessas certas coisas, às vezes não é confortável. O tempo inteiro vai ser desconfortável. Porém, se esse desconforto leva à vida eterna, eu não sei vocês, mas eu prefiro que eu passe por esse desconforto, pequeno ou grande que seja, mas que eu possa viver ao lado do Pai. E aí, gente, o caminho de Deus, ele é estreito porque ele é feito de escolhas. É você escolher o que realmente convém nessa questão quando você está andando com Deus. Porque tem coisas que convém e tem coisas que não convém. E tá tudo certo. Desde que você saiba medir isso. Quando eu comecei, né, quase 60 dias atrás, a estudar mais a Bíblia e tudo mais, etc., eu não estava entendendo necessariamente como que funcionava essa questão da renúncia. Porém, né, nessas últimas, acho que 2, 3 semanas, Deus tem me ensinado todos os dias o que é renúncia. E aí eu tenho entendido o porquê que eu preciso renunciar de algumas coisas e tenho renunciado. E isso tem me feito muito bem. Não tem nem comparação de como que era a minha cabeça antes de Jesus e depois de Jesus. Porque apesar de que eu já sabia que ele me amava, eu já sabia, né, que ele estava lá por mim, mas antes de entender melhor sobre ele, sobre a palavra dele, eu constantemente estava tendo crises de ansiedade. Então, recentemente, assim, desde que eu comecei isso, eu tenho tido muito menos crise, eu tenho estado uma tranquilidade, eu sei lidar com os meus problemas, uma tranquilidade. Eu, de um tempinho atrás, não saberia lidar, eu provavelmente ficaria, tipo assim, pirada, louca. Mas vendo como eu estou, né, nesse caminho com Deus, ele tem me deixado calma, ele tem me mostrado onde que eu devo andar, ele tem me mostrado também as palavras certas a serem usadas, ele tem me dado muita sabedoria, muito discernimento. Eu tenho pedido muito por isso também. Você abre mão de algumas coisas, mas você meio que ganha outras coisas também. Então, voltando sobre aquela questão, né, do que convém, do que não convém. Nem tudo que você quer, você pode ou deve. E nem tudo que você quer, nem tudo que dá um prazer imediato, convém. E aí, o porquê que você não deve desistir, né, nesse meio todo de renúncia. Apesar de tudo,
Deus te coloca numa direção e ele vai, né, te levar nesse caminho. A gente fala muito sobre caminho, mas e aí, de certa forma, eu acho que fica até meio clichê, mas não tem outra palavra que eu acho que explica isso tão bem. Então, Deus vai te dirigir para um caminho próspero. E não, quando eu falo próspero, não é quer dizer tipo assim, ai, estou rico. Não, não, prosperidade não quer dizer só riqueza, tá? Prosperidade é você prosperar na sua sabedoria, prosperar no seu discernimento, prosperar nas suas relações com as pessoas, entendeu? É tudo isso. Prosperidade não é só sobre dinheiro. Muitas pessoas se enganam. Então, basicamente, quando você decide viver com o pai, você abre mão de atalhos. E eu acho que, assim, uma das piores coisas é a validação a todo custo. Porque quando a gente não tá com Deus, a gente busca a validação de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O tempo inteiro a gente quer ser validado. E essa validação, ela faz mal, ela nos corrói de uma forma assim que eu não sei nem explicar. É realmente muito ruim. E eu mesmo procurava me validar o tempo inteiro, eu queria, né, ficava preocupada, tipo, nossa, será que fulano gosta de mim? Será que fulano não gosta de mim? Aí eu ficava fazendo coisas o tempo inteiro porque eu queria ser validada, eu queria que as pessoas me vissem e falassem, tá maravilhoso o que você tá fazendo, e é isso. A partir do momento que eu comecei a viver com Deus, isso foi um insight que eu tive agora, gente. Tipo assim, que eu percebi agora, que eu não tenho buscado mais por validação das pessoas. Eu não fico preocupada, nossa, se fulano tá gostando de mim, etc, etc, etc. E antes eu ficava numa preocupação muito grande, isso me dava tanta ansiedade. E agora, não, porque de fato, assim, eu acho que nós temos que ser pessoas educadas, boas, com todas as pessoas. Apesar disso tudo, você não precisa da validação dessas outras pessoas. Você precisa da validação só de Deus. Você tem que se preocupar com ele, você tem que temer ele, entendeu? Você não tem que temer as outras pessoas. Eu estava até lendo um salmo hoje, eu acho que era o Salmo 56, em que o justo fala exatamente sobre o que mortais poderiam fazer comigo, sendo que eu tenho tanta fé em Deus. E agora a gente entra num tópico que eu separei aqui para abordar com vocês, que ele é um tópico muito sensível, que exige muito cuidado, então eu vou tentar falar da melhor maneira possível, porque ele é realmente uma coisa que você tem que ter cuidado para falar sobre, que é o porquê que parece que pessoas ruins prosperam sempre. Na Bíblia, já teve vários versículos que eu li sobre. Eu não vou saber agora porque eu não separei nenhum versículo para essa parte, mas na Bíblia já teve vários versículos que eu li falando exatamente sobre não tenham inveja das pessoas que praticam o mal, porque Deus já sabe o que vai acontecer, sabe? Então não tem inveja dessas pessoas, porque não é porque ela tá perseverando que quer dizer que ela vai ter acesso à vida eterna, porque aqui, nesse momento que a gente tá na Terra, é só uma passagem pra gente transcender, pra gente aprender, conhecer as coisas, até que nós realmente tenhamos um lugar separado, separado não, né? Mas um lugar que Deus pensou com certeza para cada um de nós lá no céu. E aí o ponto aqui é que o inimigo, ele não precisa destruir quem já é dele, sabe? Isso não significa que Deus abriu mão dessa pessoa, que Deus não vai tentar mais salvar essa pessoa, porque Deus tenta, só que a pessoa tem que querer também, tá? Mas o que que acontece? Quando a pessoa já tá lá fazendo tantas coisas ruins, né? Meio que ela já se deu por levar. Aí o que que acontece nessa questão é que o inimigo ele não vai criar obstáculos pra quem já tá andando ao contrário. Se Deus tá aqui e a pessoa tá andando pra lá, pra que que o inimigo vai criar obstáculos, sendo que ele já tá andando em direção ao inimigo, sabe? Então, o inimigo ele cria obstáculos pra você, pra mim, pra qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo que está caminhando em direção a Deus, porque ele quer que seja difícil. Ele quer que você caia, que você
cai em tentação muitas vezes, enfim. E é esse o ponto. Então, ele não vai fazer as coisas serem difíceis para quem já tá indo pro lado dele, sabe? E aí é por isso que parece, e assim, entre muitas aspas, que as portas se abrem com facilidade para certas pessoas, sabe? Que existem caminhos fáceis, conquistas fáceis e tudo mais, mas não é assim, não necessariamente é porque é uma bênção divina, tá? Isso não significa que Deus está ausente ou que o mal venceu, ok? E também, mais uma vez, significa que nem toda prosperidade é de fato uma aprovação divina. Não, foi o que eu falei. Eu tô falando de novo pra reforçar. Por hoje é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido pra vocês, que tenha ressoado em vocês, que Deus tenha falado através de mim, né, sobre esse tópico tão necessário que é sobre a renúncia. Então, me deixem saber nos comentários se vocês gostaram, se fez sentido pra vocês. Eu descobri recentemente que existe uma função aqui no YouTube que se chama hypar, alguma coisa assim. Então, se vocês quiserem hypar esse vídeo também, eu acho que vai ser bem bacana. E aí, para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou trazer mais uma passagem, que é Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que diz: Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. É aquilo que eu sempre bato na tecla aqui no canal, porque às vezes, né, ter disciplina é cansativo, é exaustivo, às vezes você pode ficar triste em relação a isso, mas no fim das contas você será recompensado, você será honrado por isso. Então, isso cabe tanto no mundo, né, da espiritualidade, quanto no mundo, né, do trabalho, do estudo e tudo mais. Sempre tem uma música de um grupo eu acho que é um grupo de J-pop, o XG. Baby, if I gave him my all, would it pay off? Que traduzindo fica: se eu der o meu todo, vai ser pago? É algo assim, eu não sei traduzir. Eu sei falar inglês, mas eu não sei traduzir. É exatamente sobre isso. Você se doa bastante. E parece assim, né, que nunca chega aquele momento, mas no momento que chega, você sabe que chega e é assim muito melhor do que você poderia assim imaginar que seria, sabe? Então é sobre isso, gente. Um grande beijo, muito obrigada por ter assistido até aqui. Amo vocês. Tchau, tchau.